Então, vamos falar agora sobre abrir a garganta, que é o quarto ponto, que é a colocação da voz, para que você consiga produzir uma voz limpa, nítida, sem sopro, sem falha, sem que você se sinta inseguro e ache, acho que não vou conseguir sustentar tanto tempo a nota. Aí você já fica nervoso, seu coração já acelera, você já começa a ficar com falta de ar porque você está inseguro e porque você está nervoso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que relaxar, né? Aprender a fazer as coisas com segurança para conseguir fazer bonito, né? Então, se você tiver a técnica, você tem segurança e você tem todo aparato para você fazer e colocar a sua voz da forma correta. Então, o que você vai fazer agora? Posicionar a sua garganta como ela tem que ficar, para que o ar que você inspirou nasalmente, direcionando ele para a região abdominal, que é aqui para baixo, para o diafragma, esse ar, quando você usar o apoio, que é forçar a região abdominal para que o ar que entrou saia produzindo a voz, esse ar ele vai produzir a voz de uma forma nítida. Então, como que você vai fazer para que sua garganta esteja da forma correta? Você vai, pensa que você vai falar manga. Então, quando você tá naquele manga, coloca a sua mão aqui e fala assim, mas não fala o gá, fica só no man. O que você percebe? Que o seu som ele tá ecoando todo na cabeça, né? Ele tá vibrando aqui dentro da cabeça. Essa postura fez com que você abrisse a garganta. Outra sugestão que eu dou é que você pense que você... Sabe quando você vai bocejar? Que você vai dar aquele bocejo enorme, assim, que você vai fazer... Só que você, em vez de abrir a boca, você vai deixar o bocejo chegar aqui, mas não vai abrir a boca. Você vai fazer o som, você vai fazer... Então o som tá vibrando aqui também. Por quê? Porque eu tô usando a força do apoio, direcionando o ar para fora, para que ele produza a voz, para que eu não force a garganta. Porque se eu fizer força com a garganta, eu vou fazer, você falar manga, né? Manga. Se eu falar diferente, eu falo diferente. Se eu fizer com a garganta aberta, ó, manga. Agora se eu falar manga, fica aquela coisa exprimida, estridente. Essa postura da garganta você tem que manter o tempo inteiro para você cantar qualquer estilo de música. Não importa o estilo da música, a técnica é a mesma para que você consiga produzir uma voz saudável e bonita e de forma correta, né? Então, aquilo que eu sempre falo, são 4 pontos básicos que precisam andar juntos, você tem que botar em prática. Não adianta você só pensar tá, quando eu for cantar eu faço. Não, você tem que treinar. Se você não treinar, se você não pôr em prática, você não desenvolve a técnica. Você não vai conseguir fazer. E você sempre vai falar, é muito difícil, é muito difícil. Tem aluno que entende logo nas primeiras aulas e já sai fazendo. Tem aluno que tem uma dificuldade maior. Então, você tem que ver em que nível de dificuldade você está. Por isso, você precisa pôr em prática. E também não é só aprender e já era. Não. Você tem que sempre fazer de novo. Por isso, para isso que servem os exercícios, né? Então, agora eu vou falar sobre o aquecimento vocal, que é o que vai te ajudar em todos esses pontos, né? Tanto na postura vocal, como na respiração correta, como no apoio, como na abertura da garganta. O aquecimento vocal é como o nome já diz, é uma preparação para a sua voz. Você vai estar aquecendo suas pregas vocais para que elas sejam usadas. As pregas vocais são músculos. Como todo músculo, elas precisam ser preparadas antes de serem utilizadas da forma correta. Assim como um jogador de futebol faz o aquecimento, né, antes de jogar o futebol, para não ter problemas nos tendões, as mesmas coisas acontecem com as pregas vocais, se você não aquecer. Se você sair usando a sua voz do nada, sem aquecer, a longo prazo você pode até criar problemas bem sérios, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Outra coisa que é bom vocês saberem é sobre como cuidar da voz
é que vocês têm que beber bastante água. É o que eu vou fazer agora. Vocês têm que estar sempre tomando um golinho de água. Não quer dizer que você precise tomar água sem parar o tempo todo. Não. Quando você está cantando, as suas pregas vocais elas superaquecem. Quando você está falando por muito tempo, mesma coisa. E esse superaquecimento faz com que todo o líquido, que é a saliva, que lubrifica as pregas vocais, evapore, fazendo com que quando você cantar sem elas estarem lubrificadas, você danifica elas. Então você precisa sempre estar tomando um golinho de água, que é o lubrificante natural, tá bom? Outra coisa importante que vocês têm que saber, não pode tomar água gelada enquanto estiver cantando. Não é bom, no dia a dia também não é bom. É bom evitar, principalmente quem usa a voz cantando. Porque a água gelada já foi constatado que ela é muito perigosa, ela é muito nociva, não só para o nosso aparelho vocal, mas para o nosso organismo. Ela faz muito mal, a água gelada, né? Quando você for cantar, sempre tomar água em temperatura natural, né? E nunca deixar ficar sem líquido na garganta. Então, sempre que você sentir tá ressecando, eu tô ficando sem ar, porque tá ressecando, não tá dando certo, você tem que tomar um golinho d'água. Quando você tiver numa apresentação, leva uma garrafinha, deixa lá do lado e quando você terminar uma música, você canta, você bebe um golinho e depois outro e assim vai indo, tá? Então, agora a gente vai fazer um aquecimento vocal. O primeiro exercício é o que vai posicionar a sua garganta, como ele tem que ficar para você cantar as músicas da forma correta. Então, aquilo que eu falei, abrir a garganta, né? Você tem que abrir a garganta daquele jeito. Pensa que você vai falar manga. Ou pensa que você vai inspirar e dar aquele bocejo, quando você dá aquele bocejão assim. Só que em vez de bocejar, você vai fazer o som. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer. Relaxa bem essa parte aqui, ó. Fica bem relaxado, não crie tensão, nem na garganta e nem no seu rosto. Cria uma sensação de leveza, fazendo com que o som que você está produzindo ecoe na sua cabeça. Então você sente a caixa craniana ressonando o som. Então vamos lá. Cada frase que você faz, você solta o ar. Então você solta e inspira novamente. Então quando eu estiver inspirando, antes de eu começar eu inspiro levemente. Não precisa fazer. Não, você só precisa puxar um pouquinho de ar, ó. Então você vai jogar o ar que você inspirou para a região abdominal, como eu falei, e para você usar o apoio abdominal para soltar a voz. O apoio abdominal é depois que você inspirou, você vai contrair o abdômen. Você vai contrair fazendo como se estivesse levando um soquinho, uma forcinha para produzir a voz. Não precisa forçar, é só de leve, é de acordo com a necessidade para que sua voz saia para fora. Então você inspirou, ó. Eu dei o tom, você inspira. Agora eu solto o abdômen novamente para o ar entrar. Eu não preciso nem ficar puxando o ar. Se eu soltar o abdômen, o ar já vai entrar. E quando eu começar de novo, eu contrair de novo o abdômen e sempre de novo. A gente vai subir alguns tons e depois a gente vai descer de novo os tons. Então, sempre com a mesma sensação de bocejo. Esqueceu de fazer a postura da garganta, esqueceu de respirar corretamente, vai se policiando, que durante os exercícios você vai prestando atenção até você ficar bem acostumado e não precisar mais ficar prestando atenção, né? Ah, eu tô fazendo ou não tô? Então, sempre tomar cuidado, para você sempre fazer de novo até você acostumar.
Quanto mais agudo, você vai sentir o som mais na cabeça. Agora você respira, dá uma relaxada. Então, a gente fez esse exercício com a boca fechada. É o boca que usa, que a gente chama por estar com a boca fechada emitindo o som. Então, o som ressoa bem na cavidade craniana. Então, você sente ele ressonando na sua cabeça. Você deixa ele bem, a garganta aberta. Quando você inspira, quando eu falei para você inspirar como se fosse bocejar, você percebe que as paredes da garganta aqui abrem. Essa abertura faz com que a voz passe com mais facilidade, fazendo com que você não force a garganta. Então, quanto mais agudo, mais você tem que abrir a garganta e não forçar. Justamente o contrário do que a maioria das pessoas fazem. Então, quando você faz assim, um som agudinho, fazendo... eu fiz com a garganta aberta. Eu tendo o apoio e abrindo a garganta, eu consigo sustentar esse som por muito tempo. Agora, se eu fizer na garganta, você vai falar, mas você fez mais volume na garganta, porque o volume, ele vem forte quando você grita, obviamente, mas ele não vem com qualidade. É claro que com a técnica você consegue dar mais volume aos poucos, não é já no começo. Não esqueça que isso é um processo, você tem que passar por um monte de exercícios. Os treinamentos são toda semana, né? Digamos assim. Eu não adianta falar que é todo dia, porque dificilmente tem alguém tão aplicado que faça todo dia. Mas o correto seria todo dia, né? Então, se eu fizer o mesmo som, ó, com a garganta agora. Eu fiz e já cansei, ó. Já fiquei ofegante. Porque eu forcei a garganta. E o som ficou horrível, ficou uma coisa reta, né? Uma coisa detestável de ouvir. Imagina cantar uma música o tempo inteiro assim. Parabéns pra você! Nossa, é horrível. Então, tudo que precisa de técnica faz com que fica mais bonito, né? Então, se eu sustentar, ó, eu tenho que parar de falar um pouco e relaxar, né? Hoje tá meio frio, eu tô tremendo um pouquinho porque eu tô com frio, eu sou bem friorenta. Mas assim, a gente tem que estar bem relaxado, bem calmo. O coração tem que estar desacelerado. E aí você vai inspirar. Então eu posso ficar segurando isso por muito tempo, porque eu tô usando apoio, né? Aquilo que eu falei antes. Não adianta querer fazer um volume. Eu posso dar um volume maior também. Eu posso crescer e diminuir, ó. Eu que vou decidir quanto de volume eu quero dar. Se eu quiser dar mais volume ou menos volume, vai depender de mim, né? Do meu controle e do meu apoio abdominal. São todas coisas necessárias para que você desempenhe bem o canto. Então, existem muitas outras coisas que a gente
vai falar sobre as quais vão ajudar você a desempenhar bem